Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje falaremos com o fotógrafo Felipe Xavier, que mora em Paris, mora então na França, portanto, e vai falar da experiência como um brasileiro morando na França, trabalhando com fotografia. E aqui nosso tema hoje é olhares de uma pandemia, é claro, não tem como não falar sobre esse período e trazer a questão da pandemia que o mundo vive. E vamos tratar isso com ele. Lógico que desde quando a pandemia começou, muita coisa mudou, né? Mas vamos aí. O Felipe Xavier, quero agradecer a Sabrina que ajudou a fazer o contato. Olá, Felipe, tudo bom? Olá, Eric, prazer, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiramente, eu agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui do programa Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores de Piracicaba, e seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Eu que agradeço, Eric, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Bom, a gente definiu o tema aqui, né, fotografando em Paris, olhares de uma pandemia, mas antes da gente chegar nesse tema, para a gente falar exatamente do tema proposto, eu acho que seria interessante você fazer um breve resumo da sua trajetória, tanto como você iniciou na fotografia e também o que te levou a buscar, né, a carreira no exterior, né? Você está aí em Paris agora, são 4 horas de diferença, né? Se eu não me engano, é isso? Agora aqui são 6 horas da tarde, acho que, se não me engano, são 5 horas de diferença. Não, são 5 horas de diferença. 5 horas de diferença, que é final do dia então, quase. Aqui estamos saindo da hora do almoço. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente começar o nosso papo aí. Legal, Eric. Então, a minha trajetória é assim, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, estudei no Mackenzie, São Paulo. Trabalhei sempre com meios multimídias, ou seja, trabalhei em produtoras de vídeo, trabalhei com cinema, trabalhei com TV e sempre trabalhando com fotografia também, porque uma vez que você está nesse mundo de mídias e produtoras, você acaba fazendo um pouquinho de tudo, tendo algumas experiências um pouco com tudo. E aí eu trabalhei alguns anos em São Paulo, nessa área, trabalhei em Campinas também, numa produtora de vídeos na região de Campinas. Em 2008, tive a oportunidade de mudar para São Paulo, para Paris, desculpe, e uma proposta muito interessante, que na época minha esposa veio trabalhar numa empresa francesa, eu falei, vamos lá, vamos juntos. Teoricamente, o projeto era por 2 anos apenas, e eu falei, bom, é um centro de arte, é um centro de cultura, para mim é uma experiência que vai ser muito interessante, fazer uma especialização, aprender, enfim, novas técnicas, novos olhares, e aí vim para os 2 anos e aí acabou que o contrato foi se estendendo para ela, para mim eu já comecei a trabalhar na época como correspondente internacional para algumas mídias no Brasil, como Agência Folha, Agência Estado, Editora Abril, que sabia que eu estava aqui e eu já tinha um contato no Brasil previamente, então eu mandava algumas fotos, cobria alguns eventos, algumas visitas presidenciais, trabalhei em parceria com Itamaraty, então eu fiz algumas coisas no setor de fotojornalismo e também aprimorei o que eu tenho trabalhado hoje aqui em Paris, que já são 11 anos já que estamos em Paris, fazendo ensaios com o pessoal que vem do Brasil, de férias ou de lua de mel, ou quem está vindo para Paris aproveitar e registrar de uma maneira profissional os encantos da cidade, os cantinhos, um olhar e saber aquele canto específico, aquela foto fica linda, sem turista, é só com quem mora aqui mesmo que vai conseguir ver. Legal, nossa, faz 11 anos já que você está aí, então é um tempo bastante razoável, né? E é inegável a gente falar... primeiro, eu queria falar sobre o tempo, esses 11 anos, sobre 2 aspectos. Primeiro, em 11 anos, muita coisa aconteceu. A gente tem, por exemplo, tanto questões econômicas, mais particularmente aí em Paris, por conta de questões de terrorismo, por exemplo, né? Que teve o caso lá da boate, né? Uhum. Então, assim, que você falasse da diferença, né, desses 11 anos, quais são as principais diferenças que você vê no clima da cidade, né? E também a diferença, né, se houver, claro, se existir, no tratamento em relação ao brasileiro também, porque a própria imagem do Brasil no exterior nesse período também mudou muito, né? Em termos aí do que a gente
ouvia há 10 anos atrás, né, e hoje como o Brasil é tratado. Eu queria que você fizesse essa análise da mudança do tempo sobre esses dois aspectos. Sim, olha, a questão da segurança pública, podemos dizer, né, que foi o caso do terrorismo, porque os franceses, eles têm uma questão da segurança aqui, que é uma sensação de segurança é muito maior na França e na Europa de maneira geral, né? Em Paris, mesmo sendo uma capital muito grande, muito turística, tem problema, assim, como todas as cidades têm, né? O pessoal fala que não, eu falo que não é sempre que a vida é em rosa, la vie en rose. Existem problemas em Paris também, claro. Mas a sensação de segurança, ela é uma segurança, uma sensação maior. E a questão dos atentados que aconteceram, né, no caso, 2 atentados, um que foi na revista que criticou né, o ISIS, né, o muçulmano, a religião, enfim, teve um atentado numa revista primeiro, né, e aí depois teve o na casa de show, né, foi uma coisa que abalou muito os franceses na época, né, porque eles não estão acostumados com esse nível de violência, com essa coisa de ter arma na rua e de perseguição na rua com polícia. Então, assim, é algo que eles não estão acostumados, né? Não é algo que foi novo, porque em 86 já teve um atentado na estação de trem, perto da Notre Dame, já faz muitos anos, mais de 30 anos, e que não teve tantos feridos ou tantas mortes quanto os últimos recentes, né? Agora, a gente está falando de 4, 5 anos atrás. Então, essa sensação de segurança mudou muito, né? Teve, lógico, também, durante esse processo, uma mudança presidencial, né? Uma mudança de presidente, teve novas eleições, um partido que deixou, o outro partido que assumiu, enfim, teve uma direita, porque aqui na França nós temos que falar que tem direita e esquerda bem definido também, né? Então, você tem um pessoal central, direita e esquerda bem definido. Então, teve uma cultura que saiu um presidente de direita, entrou um presidente de esquerda, e depois voltou uma direita central. Enfim, teve várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Mas esse fator de segurança é uma coisa que mudou muito o comportamento das pessoas, né? Elas estão mais atentas ao que está acontecendo na rua. Mas, de maneira geral, ainda se é uma cidade muito segura para visitar. O combate ao extremismo é muito grande. A segurança nos locais, por exemplo, na visita na Torre Eiffel foi reformulado. Hoje ela tem uma proteção em volta da Torre Eiffel muito maior para evitar qualquer tipo de atentado. Nos museus, no Louvre, Museu d'Orsay, por exemplo, tem um raio-x, tem um detector. Então, você sente a mudança mais nisso. Por exemplo, numa loja grande, você tem um detector de raio-x, como tem, por exemplo, no aeroporto, coisas que não existiam, né? Então, isso mudou um pouquinho a questão, vamos dizer, o francês, ele achou que cortou um pouquinho a liberdade dele, de ir e vir. Agora ele tem que parar, mostrar a bolsa. Isso, mas a gente tem que acostumar, porque, infelizmente, é uma regra e é o fator de segurança para todo mundo, né? Seja para turista, seja para francês, enfim, tem que fazer, tem que cumprir. E o paralelo, como você mencionou, sobre a visão do brasileiro, felizmente, nós temos da parte dos franceses, a gente a gente é bem visto, né? A questão da alegria, ser comunicativo, a comida, o futebol, apesar da Copa de 98, né? Enfim, a gente ainda tem a gente é bem visto, sim, né? A gente não mudou muito a questão de olhar o brasileiro de uma forma diferente, né? Como você falou, em 2008 teve uma crise mundial, logo quando eu mudei, né? Então a gente passou por uma crise econômica e eu vim para cá bem nesse recomeço, né? O pós-crise e que a Europa passou, os Estados Unidos passou, o Brasil sentiu também, enfim. Foi um momento um pouco mais delicado, mas de maneira geral eu consegui achar o meu lugar no mercado de trabalho, consegui achar um meio de trabalhar com brasileiros também. Então, para o brasileiro que está vindo para Paris, é bacana porque ele tem um brasileiro para falar, para tirar as dúvidas. Então, é algo bacana, mas a gente é super bem visto. E também a questão do Paris Saint-Germain hoje, praticamente estava com quase metade da seleção brasileira na época, né? Neymar, Marquinhos, Lucas, enfim, Thiago Silva. Então a gente realmente é bem visto, é muito bacana. Legal você mencionar essa relação com o futebol, né? De fato, o Brasil tem... Não só, aliás, o retrospecto do Brasil em Copa com a França é terrível, né? Não tem só 98, tem 86, tem 2006. É
tragédia, né? Mas enfim, mas é algo que nos liga de fato, isso é muito interessante. Agora, eu perguntei esses dois aspectos porque eles se entrelaçam diretamente com o seu trabalho, né? Que é justamente de fazer essa recepção de turistas brasileiros que vão aí, como você falou, né? Vão em lugares que só quem mora na cidade de fato sabe onde ir, no momento de ir, né? Até porque é uma cidade turística, talvez um dos principais pontos turísticos do mundo, né? Então, Paris está sempre lotada de turistas, né? E aí eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa questão de como que é esse serviço que você desenvolve, como que nasceu essa ideia, né? E você acabou desenvolvendo nela e já faz um tempo que está atuando dessa maneira aí. A questão da ideia foi porque, na verdade, eu tinha alguns colegas que trabalhavam com fotojornalismo também, fotógrafos de outras nacionalidades, americanos, japoneses e tal, e que faziam também esse trabalho com as suas respectivas nacionalidades, né? Então, e aí ele disse, olha, tem brasileiro trabalhando com brasileiro? Eu falei, eu acho que é uma coisa que, não sei, é mal divulgado ou ainda não tem muita informação. E eu falei, olha, tá aí uma ideia, posso começar devagar. Então, eu procurei parceiros comerciais que tinham já uma relação boa com o Brasil, agências de turismo, agências de translados, blogs de viagem, porque nós estamos falando de 2009 e 2010, que para a gente, né, a gente fala hoje de 2010, parece que foi ontem, mas já são 10 anos. Então, as redes sociais eram diferentes, né? O Instagram, o Facebook ainda não existia para todo mundo, ou não existia simplesmente, né? Então, assim, com as redes sociais foi ajudando também a divulgar hoje o Instagram, você publica uma foto, você compartilha, você marca o profissional, o Facebook, o YouTube. Então, as redes sociais ajudaram muito, né, na questão de achar informação e encontrar serviços diferentes fora do Brasil. Uma coisa que era antigamente restrito a agências de turismo, por exemplo, que centralizavam todas as informações, você ia até a agência e a agência te abrir as portas para o que tiver fora, né, na viagem. Hoje você coloca no Google e procura lá hospedagem, translado, um fotógrafo, enfim, um videomaker. Você vai ter um tradutor, se for o caso, um passeio guiado no Louvre para brasileiros com uma brasileira. Você vai achar. Então hoje o leque aumentou muito grande, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade num bom momento, onde começou o desenvolvimento da rede social, começou essa divulgação massiva e, lógico, fazendo um trabalho bem feito, um trabalho correto, um trabalho justo e passo a passo, boca a boca, a gente subestima o boca a boca também, o boca a boca é muito importante até hoje. Então você faz um cliente, faz um primeiro casal, vai para um segundo casal, de repente, olha, minha filha vai fazer 15 anos, talvez ela quer fazer umas fotos em Paris. E aí as coisas vão passando e consegui me estabilizar já nesse mercado, já, como eu falei, já são 11 anos. Bacana. E normalmente são mais casais que você atende? Como que é a diversificação desse público, né? Pelo que eu entendi, é um foco em casal, mas também você busca outras formas das pessoas que visitam, né, Paris, ou outros motivos, né, como 15 anos, por exemplo. Como que funciona isso? Olha, não é exclusivo para casais, né? Porque a gente porque a gente associa o Paris, a cidade, o romantismo e aquela toda com um casal, com noiva, com lua de mel, mas não é específico só para casal, né? Eu faço muita parte de moda também, faço o fashion, porque aqui tem o Paris Fashion Week, então na semana de moda vem muita gente de todos os lugares do mundo, então você tem muitos trabalhos comerciais que acontecem durante esse período. Quando tem salões, por exemplo, tem um grande evento que tem aqui, que é um salão da dermatologia. E os médicos brasileiros, os dermatos brasileiros, que são referência no mundo hoje, como dermatologia, vêm para Paris e aproveitam que estão nesse seminário e fazem fotos em Paris também. Então tem uma cartela de clientes muito grande com relação aos médicos, os dermatos e por aí vai. Então, assim, não é necessariamente só casais. Né? Tem 15 anos, tem moda, tem os médicos, tem o solo, tem o rapaz do solo que não está viajando sozinho, precisa de alguém para tirar foto, tem a moça que está viajando sozinha solo também, enfim, tem várias opções mesmo. Que legal, que bacana, interessante saber que é um serviço realmente para quem, né,
E muitas vezes é aquela coisa, por mais que você tem, hoje qualquer pessoa pode tirar foto, né? Tirar uma boa foto não é tão simples quanto pareça, né? Eu Não é. que me, que me considero um péssimo fotógrafo, aliás, eu não tenho não tenho esse tino assim de, acho que eu olho minhas fotos de diário e falo, nossa, que terrível. Momento que poderia ter sido tão melhor, né? Mas enfim. E aí que entra a questão do no fotógrafo de saber o horário correto, de achar o local certo, o ângulo certo, com a técnica certa. É um conjunto de coisas que, que muda, né? Porque o pessoal vai falar, não, mas hoje os celulares estão tão bons, as câmeras dos celulares são tão boas. Sim, realmente, estão ótimos. Mas saber o horário correto de chegar, saber o horário certo de sair, pegar um pôr do sol, um cantinho onde não vai ter ninguém. Aí são informações que realmente só quem está aqui, quem está vivendo o dia a dia, que sabe. Por exemplo, o pôr do sol ou o nascer do sol no outono é completamente diferente do verão, os horários são completamente diferentes. Então precisa ter essa guiada mesmo. Que legal, você faz esse mapeamento da cidade de acordo com as estações de pôr do sol, Fa- nascer do sol. Você tem isso registrado para poder entender em que momento é melhor fazer as fotos ou Tenho, não? tenho sim, porque Paris, durante o verão, nós temos uns dias longos, né? Então o sol nasce ali 6 horas da manhã e vai se pôr às 21h30, às 22 horas, o sol vai se pôr. Então um dia muito longo no verão. E no inverno é o contrário, né? No inverno o sol vai nascer 8h30 da manhã, quase 15 para as 9 e vai se pôr 4h30, 5 horas da tarde. Então nós temos um dia curto. Então você tem que saber qual período do ano vai ter mais luz, menos luz, o horário correto de sair na rua, aonde o sol vai pegar, qual a inclinação do sol. Então é um estudo que eu faço já há muitos anos e conhecendo a cidade, porque a cidade é meu estúdio, né? Então você já sabe que, né, um dia nublado, dia cinza, onde eu vou? Ah, eu vou procurar onde tem mais cor aqui, onde tem mais cor ali. Olha, o raio do sol vai pegar na torre de manhã nesse cantinho. Então eu já tenho esse mapeamento já, porque mesmo independente de estar com o cliente, eu saio muito, eu ando muito procurando novos lugares, novos cantinhos. Não, olha, vou fazer daqui, ou achar um café que seja bacana, porque tem uma vista legal para fazer umas fotos. Então, é um trabalho, uma pesquisa de campo que tem que ser cotidiano. Porque às vezes tem uma reforma. Você vai lá todo dia, um dia você vai ter uma reforma. Se você não tiver uma outra opção, como é que você faz? Aí você tem que procurar um outro cantinho para nem o cliente perceber que teve que uma coisa que desviou. Você viu, olha, tá aqui reforma. Ah, não, tem um plano B, vou ali, ó, que aqui pega a torre legal no cantinho. Você tem que ter um leque grande. Então, esse mapeamento é necessário com certeza. Que legal, isso aí é a sua veia jornalística, né? Tem muito disso aí, né? Exato, exatamente. Jornalista adora isso. A gente tem que sempre ter uma carta na manga, tem que ter um plano B, tem que achar uma ação rápida ali. Que legal. Agora, eu imagino quais sejam, né, os principais locais que o pessoal pede para visitar aí, mas eu queria saber quais são os principais locais e quais são aqueles locais que não estão aí né, nos catálogos de turismo, né, mas que você também leva o pessoal para poder mostrar uma Paris diferente. Sim, os lugares a gente não tem como fugir mesmo. A gente tem que a Torre Eiffel, não pode faltar. O Museu do Louvre, com certeza, aquela pirâmide maravilhosa do Museu do Louvre. Há algum ponto, por exemplo, que eu adoro fazer fotos de noite, porque fica uma iluminação linda, né? Paris, cidade de luz. De noite, ela é maravilhosa para fazer as fotos. Então, horários também vale, eu vou fazer uma tarde, um final de tarde, é bacana. Então, Louvre, a Torre Eiffel, eu gosto muito particularmente do Arco do Triunfo também. As pontes de Paris, por exemplo, a Ponte Alexandre III, que é uma ponte do final do século XVIII, que é maravilhosa, né? Uma ponte toda que dá aos fundos, você tem os Invalides, que é onde Napoleão está enterrado. Enfim, você tem esses pontos que são os mais clássicos, vamos dizer, né? E tem os pequenininhos, que é aquele que a gente deixa, a gente, né, fala, olha, vou levar você aqui numa esquininha, é uma rua aqui que vai pegar a torre vai estar no fundo. E um lugar que, por exemplo, não tenho tanta demanda e eu gosto muito de fazer as fotos aqui em Paris, é ali na região que a gente chama de Montmartre, que é a região onde está o Moulin Rouge, onde tem uma basílica grande, bem no alto.
que é uma Paris antiga, né? Que é uma Paris ali que parou nos anos 30, nos anos 40, ou seja, não é só Torre Eiffel, né? Tem aquelas ruazinhas pequenas. É um lugar que eu proponho quando o cliente me dá a carta aberta. Fala, Felipe, você escolhe para mim aí um lugar, eu quero uma coisa bem clássica. Eu falo, não, vou te levar ali, que é a região de Montmartre. Então, Montmartre é aquelas ruelas pequenas, aquela coisa antiga, passamos ali perto do Moulin Rouge. É um lugar bem bacana, também é turístico, mas do ponto de vista dos brasileiros é menos conhecido. Aqueles lugares que, né, talvez sejam aí de antes do século XIX, que não teve aquelas mudanças de engenharia, de arquitetura, né, que Paris teve muito isso no século XIX, né? E até eu gostaria que você comentasse, né, como é uma cidade muito antiga, não sei exatamente, mas as capitais europeias têm pelo menos 3.000 anos, algumas, né, outras até mais. Você tem várias camadas na cidade em termos de períodos, né? Período que foi mais do período medieval, né, do período mais romântico, do clássico e tal, claro, do moderno. Quais são as regiões assim, que você gosta mais de Paris, de acordo com o tempo que ela passou? Olha, Paris, a gente brinca que ela é um museu a céu aberto, né? Ela é um museu que a gente vê e olha numa esquininha, tá ali, 1700 e alguma, 1680. Você nem para perceber que você está numa escadaria que foi construída há 400 anos. Então, o coração da cidade de Paris, ali onde está Notre Dame, que é né, 1200, né? Então você tem ali a Ile de la Cité, onde Paris está construída, onde Paris começou, que é o coração antigo de Paris. Então ali é muito bacana, porque você tem uma arquitetura que ainda é medieval, as casas tortinhas, as ruelas, né, não é tão reto, né, são bem medieval mesmo, aquela carinha de medieval. Então existe isso em Paris ainda. Você tem a Conciergerie, que é uma antiga prisão, que foi usada, por exemplo, Maria Antonieta foi presa na Conciergerie. Então ela está lá do mesmo jeito desde a época da Maria Antonieta, não mudou, né? Então, legal. E aí ao mesmo tempo você tem do outro lado um prédio em estilo haussmanniano, né? Que já é Napoleão II. Então ao mesmo tempo você tem uma conciergerie que é do século 17, 18 e a outra você tem ali século 19, né? Então você tem tudo misturado ao mesmo tempo. Isso é fantástico, é fantástico. A Ile de la Cité, o coração de Paris, que inclusive ainda tem muitos vestígios naquela região da arquitetura romana. Lógico que já ficou em camadas diferentes, já está, mas você ainda acha, vira e mexe, alguém acha uma antiga pilar romano, uma antiga casa romana, algum banho romano ali, fazendo uma reforma no porão. Recentemente, há 2 anos atrás, acharam como se fosse uma terma romana dentro de um porão de uma casa. Assim, foi totalmente por acidente. Foram cavar lá e acharam no porão uma sauna romana que data ali de 300, 400 depois de Cristo. Então, Paris tem dessa surpresa, sim. Mas vale lembrar uma coisa, Eric, que Paris ela tem um plano diretor onde você não pode ter construções novas na região central, né? Então, você não pode ter novas e nem muito grandes, né? Então, acho que tudo que já dava para ter construído já se construiu. E existe uma preservação do patrimônio e da arquitetura de Paris que é bem forte, né? Que existe um protecionismo muito grande e não vamos mudar, não vamos alterar, né? A última grande mudança de Paris foi realmente ali com o Barão de Rothschild, com Napoleão II, quando ele falou, olha, vamos endireitar as cidades, vamos criar avenidas, vamos criar coisas largas, vamos tirar Paris da Idade Média, né? Então, depois dessa grande mudança, eu acredito que Paris hoje se manteve como era no final do século XIX. Que legal você citar o plano diretor de Paris, né? Porque é algo que às vezes as pessoas não fazem a noção do quanto isso é importante. A gente tem aqui, por exemplo, Piracicaba, como qualquer outra cidade, aí, pelo menos do que a gente sabe do Ocidente, né? Trabalha com a ideia de plano diretor, de definir para onde a cidade vai crescer e tudo mais. E Paris tem essa preocupação muito forte, o que torna todos esses valores que você está colocando, são valores históricos, turísticos, né? É o que possibilita esses valores, né? Você não consegue ter uma cidade com tanto valor arquitetônico, histórico, se a todo momento, a cada modismo, ela se reestrutura, né? Então, é interessante você trazer isso aqui para a conversa e a gente ter essa noção, até porque, né, tem uma coisa, uma característica muito que é de Paris, assim, quando você olha
a cidade, fora da cidade, você vê que não existe nada muito alto, né? Que, por exemplo, ofusque a Torre Eiffel, né? Então, assim, também tem esses aspectos que ajudam a dar todo esse valor histórico à cidade, né? Exatamente. E o plano diretor é uma coisa que ela já tem um tempo e ela é respeitada dentro do possível. Às vezes, lógico, tem pequenas alterações que acontecem, mas assim, não é nada muito que vai modificar a cara de um bairro, que vai modificar né, a aparência de um bairro, vai acabar com o charme, não. O plano diretor é seguido e ele vai passando de mandato em mandato, presidência a presidência, de prefeitura a prefeitura, independente do partido, vai seguindo aquele plano diretor. Como eu falei, a preservação do patrimônio arquitetônico de Paris é respeitado, sim, né? Então, não se pode mudar muita coisa, não dá para criar. Ao mesmo tempo, tem um ponto negativo onde não tem novos apartamentos, não. Então, em relação ao mercado imobiliário, existe uma especulação muito grande porque não tem novos empreendimentos, né? Aí os empreendimentos vão ficar para cidades ao redor de Paris, né? Na periferia de Paris. Então, aí você tem, por exemplo, o Grande Arco da La Défense, que é como se fosse paralelo ao Arco do Triunfo, é um arco moderno que existe em Paris, que inclusive é um prédio público. Ele já fica numa região onde é o coração econômico, podemos dizer, a La Défense. Já não é mais Paris, lá já é uma outra cidade, já é Nanterre. Então, e faz parte da Grande Paris. Então, lá é tudo moderno. Lá você tem arranha-céus, você tem as petroleiras, você tem as de energia, você tem os grandes bancos. Ou seja, você aglomerou todos numa parte moderna e com arranha-céus, né? E Paris está ali, um setor definido, um clássico, não se muda muito, né? A prefeita, por exemplo, aqui em Paris, ela está implementando muitas ciclovias, né? Principalmente agora, durante a pandemia. O pessoal não quer pegar transporte público, né? Não quer ficar todo mundo no metrô, não quer ficar todo mundo... Então, o que ela fez? Ela começou a sugerir criação de novas ciclovias, né? São quase 150 quilômetros novos de ciclovia dentro de Paris, para incentivar o parisiense a ter uma vida, além de mais saudável, porque estava andando de bicicleta, fazendo um deslocamento mais limpo, né? Então, emissão de poluição menor. Então, em vez de pegar o carro, pega a bicicleta. Em vez de pegar o metrô lotado por causa do coronavírus, vamos pegar uma bicicleta, vai andar de bicicleta, vai circular. E, teoricamente, era para ficar só durante esse período. Mas o pessoal adotou, então o pessoal está usando. Então, hoje você, mesmo com as coisas aqui devagar, voltando ao normal, os transportes públicos, o pessoal está usando as ciclofaixas, né, as ciclovias. Então, é uma coisa que ela conseguiu implementar e que não mudou tanto na característica, voltando agora ao assunto, do plano diretor ou da arquitetura de Paris. Simplesmente fez uma ciclovia paralela a grandes avenidas, onde hoje você cruza Paris para onde você quiser de bicicleta. Que legal, cara. Bacana isso daí, viu? É importante, até porque, né, a gente lembra, em 2015, teve lá a COP15, que foi inclusive aí em Paris, né, sobre a redução de emissão de gases aí poluentes, né? Então, eu acredito que isso também acaba norteando muito esse trabalho, e como você falou, a própria conjuntura da pandemia também levou a isso. Mas antes de a gente entrar diretamente para falar da pandemia, só para finalizar essa questão mais de conhecimento de Paris e do seu trabalho, queria que você só comentasse o que você acha que é mais chato daquele cara que vai conhecer Paris, que fala assim, nossa, ele está vindo aqui, isso é um comportamento comum, às vezes o cara está naquela empolgação de viagem e faz alguma coisa que para você ali, você acha não é legal, que você recomenda que as pessoas fiquem atentas. Olha, uma coisa que eu posso dar uma dica em relação a comportamentos, que a gente tem um costume, questão cultural, eu acho que tem mais essa questão da diferença cultural. Por exemplo, aqui um exemplo simples, nos cafés, né? Você senta num café ou no restaurante, primeiro, se for um café, você pode sentar na mesa, você viu uma mesa vaga, você pode sentar. Num restaurante, você chega no restaurante, se apresenta para o garçom e o garçom te leva para a mesa que ele vai decidir escolher para você. Isso ele tem uma. Você não pode já ir direto sentar na mesa lá que ele vai achar ruim com você. Dentro desse próprio restaurante, ou, por exemplo, a gente tem um hábito no Brasil que é super comum, para a gente é normal, levantar a mão para chamar o garçom, né? Daquele assovio, amigo, ô campeão, ô camarada, traz a conta, traz mais uma. A gente tem esse costume. Aqui não tem.
Então aqui você está aqui no café, você vê o garçom, você procura ele com os olhos, né? Ele te procura com os olhos, você faz um sinal, aí ele vem, ele te atende. Mas você não levanta, você não assovia, você não dá tchau. Ou se for alguma coisa bem simples, só para pegar a conta, o sinal da conta é universal, você consegue fazer, ó, ele já vem. Para ele não perder tempo também. Mas aquela levantada de mão, aquela assoviada, aquela coisa, se você fizer, pode ser que você seja um pouquinho maltratado. Não é sempre, mas a probabilidade é grande. É bom você falar, porque garçom é o tipo de cara que eu nunca quero brigar, cara. Quero ter a maior amizade do mundo, tratar ele bem, porque garçom é, é um ser especial, ainda mais quando você está num restaurante, numa viagem, né? Você tem que saber como levar dentro da cultura dele ali. Agora, falando Até... da pandemia em si, pode completar. Não, só porque fazer parte da experiência também. Acontece isso com você, você aprende e na próxima você já vai e aí faz parte da experiência. Mas como você falou, né, cara, aqui realmente no Brasil a gente tem essa coisa do chamado, amigão, aqui, tal, 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 e se acaba sendo bem espalhafatoso mesmo, né? Mas não é por mal, é só diferenças culturais. Diferenças culturais elas vão existir, Claro, claro. a gente não. É difícil saber. Mas você estava falando com relação à pandemia, vamos lá. Vamos lá. Então, sobre a pandemia, cara, queria que. É lógico que a gente já está há vários meses já de pandemia, muitas pessoas já se acostumaram, né, no sentido assim, hoje a vida ela não está no normal antes de pandemia, evidente, porque ainda tem a pandemia decretada, ainda tem as mortes acontecendo, né, as pessoas sendo contaminadas, mas é claro que muito já mudou de março, abril, maio para agora, né? Eu queria que você fizesse um relato mais aí dessa história recente ali de Paris. Como que foi o começo, né, para você que trabalha com turismo? Quais foram as dificuldades, né, que vocês tiveram ali, os medos, as angústias que afetaram aí a vida de vocês? Então foi assim, Eric. Aqui as coisas começaram a realmente a ficar assim feio, né? Apertar ali final de março, né? Quando a gente começou, março, abril, foi quando deu um pico muito grande. Os hospitais ficaram saturados, não existia leitos de UTI suficientes, ou não existia leitos de UTIs prontas para atender toda essa população que estava adoecendo. Então, aí a gente entrou no nosso lockdown, né? O que foi chamado lockdown, que foi o confinamento, né? E foi um confinamento bem rígido, tá? Foi um confinamento onde não se podia sair de casa, só se podia sair de casa com uma autorização que você preenchia, imprimia em casa ou fazia no celular, explicando a hora que você tinha saído, o motivo, que era ir à farmácia, ir a uma consulta médica, ir a comprar as necessidades básicas no supermercado, um açougue, alguma coisa para comer, ou alguma coisa específica que você não pode perder, por exemplo, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Mas com exceções, tá? Então, assim, era super rígido. Nós ficamos aí nesse sistema bem rígido até maio, né? Ali, meio de maio, que caiu esse confinamento e aos poucos foi retomando, foi devagar, foi retomando. Nesse período de lockdown, nesse período de confinamento, tudo parou. Tudo parou. O turismo parou, não existem aeroportos fechados, fronteiras fechadas, sem turismo. Os passeios de barco no Rio Sena todos parados, a Torre Eiffel fechada, o Louvre fechado. Então foi realmente tudo fechado. E que nos afetou diretamente porque eu sou considerado também um profissional que trabalha com turismo, sou um profissional do turismo, né? Do ponto de vista do governo francês e como a minha empresa está inscrita aqui na França, eu sou um profissional que trabalha com fotografia de turismo, então trabalho com turismo. E o governo conseguiu criar alguns sistemas de ajuda financeira para as pequenas e médias empresas, aos independentes que estavam sendo afetados. Então, existia um apoio governamental durante esse período, né? E aí, aos poucos, como foi retomando, um pouquinho de viagem aqui, um pouquinho de turismo ali, mas ainda nada muito forte, né? Até hoje, por exemplo, as fronteiras não foram completamente abertas para todos os países, né? Então, ainda estamos numa marcha lenta muito grande. Passamos esse primeiro período de confinamento rígido, se liberou um pouco, porque foi o comecinho do verão aqui, né? Junho, julho e agosto.
onde os franceses viajam muito e tudo mais. Então, o pessoal não conseguiu, não podia viajar muito fora da França, então tinha que viajar dentro da França. Então, existiu naturalmente um relaxamento, né? Apesar do governo estar sempre mostrando, sempre falando na TV, olha, os números de afetados, os números de mortes, os números de leitos disponíveis, lave as mãos, use álcool gel. Então, existiu muito, tudo na TV tinha, nos lugares tinha. Então, os da máscara, obrigatório, passou a ser, antigamente não era obrigatório na rua, passou a ser obrigatório na rua, principalmente nas grandes capitais. E aí nós vimos o número realmente baixar e sentimos uma esperança, né, de que, falou, olha, agora vai, vamos controlar. E, infelizmente, agora nos últimos, vamos dizer, um mês, as coisas voltaram uma segunda onda muito forte. Nós passamos, por exemplo, do final de agosto, ali setembro, né? Vamos dizer assim, setembro, 900, 800 casos por dia, né? Ontem, o dado de hoje não saiu. Ontem, por exemplo, nós voltamos já a ter 30 mil casos por dia. Caramba! Tá? E aí o que aconteceu? Uma explosão mesmo. Uma explosão muito grande. Então, e ela foi muito rápida, né? Então, por quê? Está esfriando, nós estamos no outono aqui, então já está começando a esfriar, as temperaturas abaixo de 10 graus, mais agasalho, as escolas voltaram ao normal, as universidades voltaram ao normal, então existiu uma propagação muito rápida, né? E antes de ontem, o presidente Macron, ele veio na TV, no horário nobre, fez um anúncio que nós vamos entrar o que eles chamam de couvre-feu, que na verdade nada mais é do que um toque de recolher. Então, a partir de amanhã, à meia-noite, nós teremos um toque de recolher aqui em Paris e nas principais cidades da França, Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, que a partir das 21 horas, ninguém vai poder estar na rua, ninguém vai poder sair. Aí você pode me perguntar, mas Felipe, por que 21 horas, né? Porque ele quer evitar os lugares fechados, os bares, os restaurantes, as festas, as baladas, onde a população entre 20 e 35 anos está ali, que realmente não é uma população tão afetada com relação a quem tem acima de 50, 60 anos. Então, fechou teatro, fechou cinema. E vamos permanecer nesse sistema durante 6 semanas. Então, a partir de sábado agora, durante 6 semanas, a partir das 9 horas, ninguém pode ficar na rua, circulando. A não ser, novamente, teremos o aplicativo ou teremos uma autorização. Olha, estou indo numa urgência médica, porque trabalho de noite. Né? Como trabalho de noite, eu tenho que me deslocar. Então, existe um policiamento, existe multa. Se você for pego na rua, em um grupo, conversando na rua depois das 21, são 135 euros de multa por pessoa. Bem razoável, né? É bem razoável. E, assim, é um valor razoável. E se você for residente, for uma segunda vez, ela passa para 1.000 euros. É uma coisa meio que... Não como toda, enfim, lei, como toda imposição, tem muita gente que vai ser de acordo, tem muita gente que vai ser de desacordo, né? No total das pessoas que estão sendo afetadas por essa decisão, 62% dos franceses aprovaram esse 21 horas ninguém na rua, né? Esse toque de recolher, né? Então, assim, estamos ainda numa segunda fase. Nós, como profissionais do turismo, ficamos inquietos porque o final do ano está aí, o Natal, as festas, era uma época do ano onde existia um fluxo de turista muito grande na França e na Europa, de maneira geral. Mas as ações estão sendo tomadas, né? Estão sendo tomadas as ações, estão tentando conter pelo menos esse pico. E o que se fala muito é que aprendemos a lição com o primeiro pico. Então agora estamos preparados para atender de menor e temos mais conhecimento do inimigo, né? Então hoje a gente já sabe lidar com esse inimigo. Então estamos preparados para essa segunda onda. Essa é a grande palavra-chave do governo hoje aqui, nós estamos já preparados, nós cometemos erros sim, mas estamos preparados porque aprendemos com o primeiro erro. Não, perfeito. Interessante você trazer, inclusive,
essa própria questão aí de debate público que tem na França, como tem em outros lugares, as pessoas que aceitam, não aceitam, concordam, não concordam, mas é fato que, é como a gente falou, né, a pandemia está aí, o vírus está aí, né, e tem toda essa necessidade das pessoas se cuidarem e também não afetar novamente ao ponto de sobrecarregar o sistema de saúde. Agora, é inegável, eu queria também aproveitar a oportunidade, como você tem essa veia jornalística, né, que está aí intrínseca no seu trabalho de turismo, que é muito bacana, inclusive, eu acho que é um diferencial, aliás, para você, enquanto fotógrafo, nesse período de lockdown, no período de reabertura, o que você procurou fazer para registrar isso, né, para ter aí no seu acervo, né, para você ter isso registrado, né? Durante a primeira fase, realmente eu ia saía no supermercado e comprava ali o pão, alguma coisa rápida e voltava, porque realmente a gente não tinha como ficar muito na rua, né? Mas sempre que eu podia, estava com a câmerazinha, mesmo a pequenininha, pendurado, tentando fazer uma foto aqui ou ali. Porque quem teve autorização para registrar Paris durante esse período, registrou uma Paris, assim, cidade fantasma. Sem carros na rua, tudo fechado, sem turistas. Foi algo, assim, surreal. Você olha as imagens de Paris durante esse período, você fala, não é possível, isso é montagem, isso é Photoshop, né? Logo após esse primeiro período severo, né, desse confinamento severo, aí eu comecei a sair. Peguei a minha bicicleta, aproveitando a deixa da bicicleta, da ciclovia, peguei minha bicicleta, a câmera no pescoço pendurada e saí fotografando os lugares que eu estou acostumado a fotografar, mas sem ninguém. Sem a Torre Eiffel, sem turistas, o Louvre, a Pirâmide do Louvre vazia, as margens do Rio Sena sem o pessoal fazendo piquenique. É bonita a imagem? É bonito, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente se acostuma com uma cidade que é viva, é uma cidade que é dinâmica, é uma cidade que você vê as pessoas indo e vindo, e de repente você vê tudo aquilo vazio, tudo... Mas eu consegui registrar muitos cantinhos da cidade, assim, completamente semáforos que abriam e fechavam, e carros que não circulavam. Então, assim, interessante, uma coisa que difícil, eu não tinha vivido, né? Acho que a maioria da gente, ninguém tinha vivido. Porque aqui muito se comparou esse período de confinamento durante o período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, 40, 45, onde as pessoas não saíam de casa e a cidade ficou vazia. Então, mas como nós não vivemos isso, né, então para mim foi completamente novidade, né, e então consegui registrar sim, a cidade bem vazia, e durante a retomada comecei a fazer alguns trabalhos junto com um grupo de profissionais do turismo, que fizemos uma série de vídeos que chamado Paris Desconfina, que foi exatamente para mostrar o novo normal, né? As filas diferentes nos museus, o uso do álcool, o uso da máscara. Então nós procuramos alguns museus em Paris, alguns lugares, e fizemos uma série de 4, 5 vídeos, que está inclusive disponível no meu Instagram também, no meu GTV, que chama-se Paris Desconfina, onde a gente mostrou as ações que a gente, né, para esse novo normal, para o novo turismo, o novo normal e o novo turismo. 40 pessoas por vez dentro de um museu no máximo, filas grandes, máscaras em todos os lugares. Então, a gente tentou registrar de uma maneira assim, um pouco mais descontraída, um pouco mais esperançosa, de como seria esse novo normal do ponto de vista do turismo. O que você sente do humor, né, das pessoas, né, do pré-pandemia e do como está agora, né? É lógico que eu aqui por Piracicaba, vou dizer assim, particularmente eu vejo uma cidade quase que normal já. As pessoas realmente aqui estão muito mais, vamos dizer assim, relaxadas em torno da pandemia, o que é algo que também particularmente me preocupa, porque às vezes os cuidados não são tomados e tudo mais. Mas como que você sente o humor do parisiense aí, de quem vive em Paris? Até porque, assim, não só em Paris, mas as cidades elas têm muito isso, né? Dependendo da época do ano, as pessoas estão diferentes, né? Dependendo dos acontecimentos, também acaba refletindo nesse humor. Como que você analisa isso hoje?
Realmente, no começo, assim, para todo mundo, a questão da você ter essa perda da liberdade, né? Essa perda do direito de ir e vir, é uma coisa que a gente sente muito, né? Você fala, não, eu não posso sair, era difícil você entender. E isso afetou muito, realmente, o humor, o estresse, né, das pessoas. Você sente até hoje que as pessoas estão muito mais nervosas, ou seja, a paciência e o limite com os outros está um pouquinho reduzida. Tudo bem que o francês ele tem um mau humor cultural dele, né? Vamos discutir isso. Mas um pouquinho mais, né? Então, assim, você sente que existe um estresse muito grande, que vem dessa incerteza, né? Que vem dessa não saber o amanhã, né? De como vai ser. E uma coisa que afeta muito aqui também é a questão do clima. Esse período grande, conturbado, caiu no começo de uma primavera, né? No final de um inverno, começo de uma primavera e o verão, onde as pessoas, teoricamente, têm mais sol, elas são mais alegres, elas são mais felizes, mais sorridentes. Então, felizmente, foi durante esse período onde as pessoas ficam um pouco mais bem-humoradas, né? Mas realmente teve muito estresse e tem muito estresse ainda, né? Engraçado que o começo, por exemplo, do lockdown, onde a gente ficou aí fechado, foi a primavera, o final de primavera mais ensolarado dos últimos 10 anos. E todo mundo estava trancado em casa. Nossa, que Foi difícil. Foi é o difícil. impacto, né, cara? Não tem como dizer que não, né? Tem um impacto muito grande no humor das pessoas, né, e no estresse das pessoas. Mas está todo mundo muito preocupado, como aí no Brasil tá, como na Europa, no mundo todo está preocupado a retomada do trabalho, economicamente, as empresas. Muitos restaurantes não estão aguentando esse abre, fecha às 21, não fecha, não abre. Muitos restaurantes fechando as portas, não aguentando. Então, é uma coisa que você começa a afetar também o seu estresse, o seu humor. Por mais que eu não sou o dono do restaurante que fechou, mas é o restaurante que você gostava de ir. Era o restaurante preferido. E fechou por quê? Não, ele fechou a porta porque ele não tem condição. Isso afeta o seu humor, né? A questão do desemprego, isso realmente não tem. São essas incertezas que a gente tem que aprender a conviver. Não tem muito. A gente vai aprendendo e vai convivendo, né? Infelizmente, e o humor fica alterado mesmo. É difícil você se projetar, né? Eu, por exemplo, com o turismo. Nós não sabemos quando vai ser a retomada. As fronteiras não foram totalmente abertas. Não tem tanto avião vindo, não tem tanta gente viajando. Então a gente fica, mas será para o final do ano? Ah, não, talvez o ano que vem, janeiro. Sempre fica 2, 3 meses, daqui para 2 meses, daqui 3 meses. Então, assim, essa incerteza acaba gerando um estressinho que fica ali um pouco grande. Realmente. Eu perguntei da questão do humor, né? Porque, coincidentemente, eu conversei com uma amiga minha que está morando em Londres, né? E ela costuma dizer assim que em Londres, quando sai o sol, é quase feriado, né? Porque as pessoas querem ir para os parques, né? Porque o sol lá não é tão abundante, por exemplo, como é aqui no Brasil. Praticamente aqui onde Piracicaba, por exemplo, dificilmente você tem um período muito grande de tempo nublado ou chuva. Hoje, particularmente, está chovendo aqui, mas aí por isso que eu perguntei, né? Porque a pandemia ela calhou bem num período ali que como você falou, da primavera, que o pessoal começa, né? E o europeu tem essa coisa de quando sai sol, querer ir para os parques, né? Isso eu acho que ele tem afetado bastante. Opa, travou aqui. Pessoal, deu uma travadinha aqui na live, estava falando. Não sei se é a minha internet aqui ou se é a dele, porque aqui também. Problema aqui na conexão. Vamos ver se. Estava aqui conversando com o Felipe Xavier, que é fotógrafo, né? Mora em Paris, e estava falando sobre a questão da pandemia, essa coisa da abertura. Ele está aqui de bom. Vamos lá. Estão quase encerrando já a live. Felipe, você me ouve? Caiu aí, perdemos um pouco
o contato. Não, tranquilo. Eu estava dizendo, né, que essa coisa de, como você falou, bem na época da primavera, ter feito isso, então acaba afetando realmente essa questão das pessoas que esperam, né? Às vezes você espera o ano, que nem a gente espera aqui para no verão ir para praia, aquela coisa toda, você acaba sendo frustrado nessas expectativas. É natural realmente que gere esse desencanto e esse mau humor acima da média, como você bem colocou aí. Agora, estamos com... Pode falar. Não, realmente, eu concordo plenamente com o que você falou, exatamente. Todo mundo fica esperando o frio passar para poder ficar lá no sol, ir pegando sol e reviver, e isso afeta o humor mesmo das pessoas. Então eu fico com 50 minutos já de live, eu sempre dou uma avisada antes, porque o Instagram ele termina a live com 1 hora, então, para não cortar a gente falando, por isso que eu aviso. Agora, é lógico que é duro fazer exercício de futurologia, né? A pandemia não passou, a pandemia é uma realidade, a gente não sabe até quando vai. Aqui no Brasil já se fala aí talvez em vacina para meados de dezembro, final de dezembro tem até vacina, mas é claro que até vacinar todo mundo vai ainda demorar 2, 3 meses aí para poder passar ou até mais, né? Então a gente não sabe. Mas que projeção de futuro que você faz aí dentro da sua atividade, né, daquilo que você atua, e o que essa pandemia vai deixar aí de marcas para o futuro? Olha, a base que a gente tem de informação hoje é exatamente parecida. A vacina vai estar ali final do ano, talvez começo do ano que vem, e ainda não se sabe como é que vai ser o tempo de reação. Então, tem muitas incertezas. O que está acontecendo agora, o futuro está todo mundo correndo, fazendo muito exame. O governo está fazendo uma campanha muito grande para todo mundo fazer os exames, para saber exatamente o quanto proporcional da população já foi contaminado, o quanto se ainda está para contaminar, se possível. Eu acredito, daí você é um achismo meu, sem dado oficial, né? Eu acredito que as coisas serão retomadas ali, se tudo correr bem, vamos pensar ali final do março do ano que vem. Ou seja, vai dar quase 1 ano desde quando começou tudo aqui, né, que foi final do março, meio de março do ano passado, até março do ano que vem. Ou seja, no próximo verão, ou seja, na próxima primavera. Porque vai ser um ciclo, né? Passou o inverno, passou o verão, a gripe sazonal ela veio, ela já foi embora. Então, vamos ver como é que foi esse ciclo sazonal. Então, com isso, eu fiz algumas predições assim com alguns amigos no começo do ano que falaram, isso aí logo vai resolver. E eu falei, gente, isso aí não vai resolver antes de outubro. Todo mundo falou assim, Felipe, você está exagerando. Eu falei, não, é só a gente ver que é uma coisa que se espalhou pelo mundo todo. E eu acabei que eu acertei, né? Mas não foi muito, podia ter errado, mas eu acredito que talvez só ano que vem. E o que vai deixar de marca, como você me perguntou, Eric, eu acho que assim, é a questão de se tomar um pouco mais cuidado, de pensar de uma forma mais coletiva, de fazer as pessoas pensarem não só nelas mesmas, mas pensar num coletivo, né? Olha, talvez se eu fizer isso, se eu não me cuidar aqui, eu possa me contaminar e para mim não vai acontecer nada, mas minha família, meus avós, meus tios, ou seja, vai afetar alguém. E se, mas meu pai é saudável, por exemplo, ele não vai para o hospital. Tudo bem, mas se ele precisar de qualquer outra coisa, tiver qualquer outra doença e for para o hospital e o hospital estiver cheio, ou seja, não foi o Covid diretamente que afetou ele, mas foi todo o coletivo. Então vai chegar lá, não vai ter lugar para ser atendido, por quê? Porque está todo mundo com Covid, ou seja, então indiretamente pensar de maneira coletiva, de pensar, tomar um cuidado maior com você, com os próximos de você, ter essa questão de pensar um pouco mais no próximo, né? Então é isso que eu acho que vai ser a grande lição, de tomar esse cuidado, de pensar um pouco no próximo também, com as ações que você vai tomar. Perfeito. Sabe que você colocando essas questões me faz lembrar aqui, né, das nossas lives. A gente já entrevistou, essa live mais de 120 lives, acho que essa é de número 127, desde o início da pandemia. Já conversei com o médico da área do cardio, da oncologia, psicólogos, e assim, todos quase de forma unânime falam que existe muita coisa que está sendo represada, problemas cardíacos, problemas oncológicos, problemas psicológicos, a saúde mental vai ser muito afetada, então a gente não sabe
como que isso, no ano que vem, a hora que, vamos dizer, terminou a pandemia, como que as pessoas estarão em termos de sua saúde mental. Então, a gente tem muita coisa ainda. De fato, essa pandemia, ela afetou aqui a sociedade de forma geral e ainda vai ter muito reflexos disso né, no futuro imediato, médio prazo e até no longo prazo. É uma realidade, né, que nós estamos vivendo. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Foi um prazer falar com você aqui. Adorei, né, te conhecer, não pessoalmente, mas pelo menos virtualmente aqui, para ter esse papo tão bacana aí. Quem sabe um dia, quando o euro abaixar, quando a pandemia passar, eu não vá te encontrar em Paris aí. Eu que agradeço, vai ser um prazer recebê-lo aqui, viu, Eric? Estou aqui, independente das fotos, a gente se encontrar, te mostrar um pouquinho a minha Paris, a gente sentar para apreciar um bom vinho, vai ser um prazer. Agradeço novamente pela oportunidade, espero que as informações que eu tenha passado sejam um ponto de vista bacana de quem está aqui na Europa, e estou aqui para o que vocês precisarem, completamente à disposição. E aí uma pergunta boa, você já virou torcedor do Paris Saint-Germain ou não? Já que você gosta de futebol? Olha, eu tento, viu? Porque eu tento, porque o campeonato francês é muito fraquinho. O nosso futebol é melhor ainda. O nosso campeonato é mais acirrado. Gostei de você. Bom, gente, prazer enorme aqui terminar mais uma live. Lembrando que essa live aqui, essa sexta-feira, é a nossa última live diária. Tá? A partir de semana que vem, então, serão lives semanais, né? Toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, até porque nós aqui na Câmara estamos desenvolvendo um projeto aí voltado às eleições, à cobertura das eleições municipais, então tem bastante trabalho aqui, então a gente precisa ter um respiro, pelo menos nesse período. Então agradeço mais uma vez o Felipe, agradeço a Sabrina que fez o contato, Sabrina que trabalha aqui com a gente, que é a nossa estagiária da área aqui de vídeo, de audiovisual. Então, muito obrigado. E lembrando que essa live segunda-feira, estará no site da Câmara, vai ter uma matéria lá no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Convido vocês também a seguirem aqui o nosso perfil Parlamento Aberto no Instagram. A gente sempre tem informações novas aqui sobre a Câmara, sobre o Parlamento Aberto, transparência, participação popular, aí sempre para contribuir com informação de qualidade. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Felipe, aquele abraço. Até mais, hein? Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.